Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção e nós estamos no segundo dia da série Convergência. Olha, ontem conversamos muito sobre isso, sobre o quanto que nós vivemos aqui nessa terra com algo já pronto, com algo já escrito. E que, embora que nós não entendamos, uma hora ou outra na nossa vida, nós vamos viver esse ponto. Esse lugar de convergência. Todos nós já vivemos um lugar de convergência. O que é uma convergência? Convergência é quando há um contato, quando há um alinhamento entre o céu e a terra. Todos nós, guarda o que eu estou te dizendo, todos nós já vivemos por algum momento o ápice ou um momento de convergência. Quando você fluiu, sabe? Existe um fluir para cada um de nós, um lugar onde você se encontra, onde você se sente você mesmo. Eu costumo, é um pensamento meu e eu fui comprovando isso ao longo das minhas experiências, quero compartilhar com você. Deus trabalha sobre o Kairos, o tempo de Deus, e nós vivemos sobre o Cronos, o tempo humano, o tempo cronológico. Deus não está formatado ao nosso tempo. Nosso Deus é atemporal. Ele não simplesmente trabalha sobre o passado, presente e futuro. Nosso Deus nos enxerga por todas as estações, por todos os tempos. Quando eu vejo você, eu não vejo a sua história e também não vejo o seu futuro. Eu só tenho capacidade de ver o seu presente. A sua história, eu só consigo ver segundo a minha ótica daquilo que eu percebi ou daquilo que me contaram ou que você me contou. E o seu futuro, eu só consigo prever a partir de ações do seu presente ou a partir do momento que eu lhe ouço contar sobre o que você vai fazer, os seus próximos passos. Porque, de fato, eu não tenho acesso ao seu passado, à sua história, ao seu futuro. Mas Deus tem. Então, Deus, quando Ele me enxerga, Ele enxerga o meu passado, enxerga a minha história e Ele já viu o meu futuro. Então, a forma que Deus me enxerga é diferente, entendeu? Deus, Ele é atemporal. Ele não está preso a esse tempo. Sabe, o nosso tempo ele tem um limite, ele tem um horário, ele vai correndo, ele vai andando. E Deus não está simplesmente preso a isso. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Então, o que eu quero te dizer com isso? Convergência é quando você perde a noção do tempo. Existe um ponto, pode ser no seu trabalho, na sua atividade, em algum momento da sua vida que você viveu esse estado. O estado de perder a noção do tempo. Eu não estou dizendo sobre procrastinar, sobre divertir, sobre prazeres, porque isso todos estariam na zona de convergência quando estão se divertindo. Não, eu estou dizendo que existe algo que você faz, que você é bom no que faz, ou o melhor no que faz. Existe um momento que você se encaixa, se enquadra, e que naquele momento você se sente vivo. E é como se o Kairos de Deus se misturasse com o Cronos e as horas elas perdessem o rumo e o relógio também. Nesse momento, para mim, é quando o Kairos e o Cronos se encontram, quando o céu e a terra se alinham e você simplesmente flui, simplesmente você não força, você não prova nada para ninguém, você se sente você. É como se naquele momento de convergência, o seu eu real, aquele que Deus fez para ser, ele está lutando para sair. Então ele arromba a porta, ele sai de você. Aí depois você coloca de novo quem você nasceu para ser dentro de uma caixinha por conta das suas muitas tarefas. Convergência é quando há um alinhamento, um ajuste do céu com a terra. Olha o que diz Efésios 13:20, nós lemos ontem. Eu vou repetir para você que você entenda o que de fato é poderosíssimo entender sobre isso. Porque olha o que o texto diz. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, por que é que eu ainda estou procurando para dizer o que eu penso e o que eu quero? É porque eu ainda não entendi o quanto que Ele pode operar em mim coisas infinitamente maiores. Ontem eu fiz vários aqui declararem, vários comentaram aqui dizendo os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então eu vou parar de simplesmente pedir para Deus realizar meus sonhos, porque os meus sonhos não fazem nem sentido mais quando eu descubro que a vontade de Deus é infinitamente maior, perfeita, agradável. Ontem também foi o dia de nós falarmos sobre a vontade de Deus, os aspectos da vontade de Deus,
a vontade de Deus secreta e a revelada, a vontade de Deus telema e bolema, as expressões no grego, que falam a respeito da vontade ideal de Deus, desejo de Deus, e a vontade soberana, decretiva, aquela que não se altera. Falamos sobre isso ontem. Mas eu não sei você, quando você ouve essas informações sobre isso, você não tem um desejo de conhecer, de entender essa vontade. Você não desperta em você o desejo de dizer assim, se os sonhos de Deus são maiores que os meus, imagine então o que Deus está sonhando para mim. Olha, vou te dizer uma coisa. Há pessoas que têm dificuldade de sonhar, ok? Geralmente, há um desalinhamento, e existe uma palavra para essa semana que é alinhamento. Há um desalinhamento de duas palavrinhas mágicas, guarde isso. Sonhos e disciplina. Aí você vê, quando é que você vê uma pessoa desalinhada? Quando ela tem muita disciplina e não tem sonhos. Uma pessoa com muita disciplina e muitos sonhos é uma pessoa que vai sempre depender de alguém para dizer o que ela tem que fazer. Uma pessoa muito disciplinada, que tem horários, tem horas, tem dias, tudo certinho. Se você dá uma tarefa, ela faz cumprir bem certinho. Muito disciplinada é uma pessoa, e não sonha, uma pessoa que não tem sonhos, objetivos, metas, convicções, é uma pessoa desalinhada. Ela vai estar sempre carente de alguém dizendo o que ela tem que fazer. Uma pessoa que sonha muito alto, agora vem o outro lado, o extremo. Uma pessoa que sonha muito alto, sonha, delira com coisas grandes na vida, mas não tem disciplina, também é uma pessoa desalinhada. Por quê? Porque ela vai viver nesse mundo paralelo, nesse mundo irreal, nesse mundo que não tem realidade. E, consequentemente, também não vai realizar os seus sonhos e vai viver frustrada. Guarde isso. Pessoa disciplinada sem sonhos é uma pessoa dependente. Pessoas com sonhos sem disciplina são pessoas frustradas. Então, quando é que acontece um alinhamento? Quando você consegue sonhar e ter disciplina suficiente para construir a realização desse sonho. Ou quando você tem disciplina e passa a sonhar. Sabe de que lado eu estou? Confesso aqui as minhas falhas, sem medo nenhum. Eu sempre estou desse lado aqui. Sempre estou desse lado aqui. Sempre estive a minha vida inteira como alguém que sonha muito, muito alto. E essa frase de alguém dizer assim, os sonhos de Deus são maiores que os teus, para mim sempre foi inconcebível. Porque eu não consigo nem imaginar que sonho que Deus tem, porque eu sempre sonhei muito alto, meu irmão. Eu cresci num lar de pessoas que me fizeram sonhar. Eu me aproximei de pessoas desde a minha infância que me fizeram sonhar. Eu ouvi pregações e palavras que me fizeram sonhar. Então, passei a minha infância e adolescência inteira sonhando muito alto. Aí alguém chega e fala, os sonhos de Deus são maiores que os teus. Eu dizia, mas como é que vai acontecer? Mas, então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque os meus sonhos são altíssimos. Ok? Então, o que aconteceu ao longo da vida é que a realização dos meus sonhos, todos que foram um por um, desde a minha adolescência, a minha juventude, até hoje, elas estão relacionadas com o quanto que esses sonhos se alinharam à disciplina da construção deles. Agora, talvez alguns estão aqui e são esse aqui, você é esse personagem na história, o disciplinado, que faz tudo certinho, inclusive se irrita com aqueles que não fazem, né? Você talvez seja essa pessoa, mas perdeu a sua capacidade de sonhar, perdeu a sua capacidade de acreditar em algo muito maior, apagou, matou todos os seus sonhos de infância. Olha, vou te dizer uma coisa, quando você estiver na sua zona de convergência, aqueles sonhos enterrados antigos da sua infância vão voltar a você. Porque você vai resolver os seus problemas no presente e automaticamente você vai ter tempo, energia e desejo suficiente para poder resgatar aquilo que se perdeu. Porque uma criança, olha, você não precisa ensinar ela a sonhar. Você não precisa ensinar uma criança a sonhar. Quando você ensina uma criança a sonhar, você não está ensinando uma criança a sonhar de fato. Você está ensinando um adulto a sonhar. Então você cria um ambiente de sonhos e realizações perto de uma criança para que ela se torne um adulto sonhador. Mas uma criança não precisa ensinar a sonhar, porque uma criança já nasce sonhando. Você pode perceber até nas profissões que você pergunta para as crianças, né? O que você gostaria de ser? Então, aqueles sonhos lindos, grandes, astronauta, presidente dos Estados Unidos, né? Um super-herói, né? E de repente começa a diminuir isso conforme a realidade, um pouco, olha, se eu tiver um salário mínimo já está bom, e aí vai baixando. Mas a sua capacidade de sonhar, ela pode ser resgatada quando você entende que Deus tem sonhos maiores que os seus. Talvez o seu sonho maior é simplesmente ganhar um salário melhor e ter uma vida um pouquinho mais estável. Ou o seu sonho é ser usado por Deus alguma vez.
é ser alguém que pode ajudar alguém um dia. É poder dar um sorriso para os pais, talvez, para os seus que te ajudaram, ou você que é casado, para sua esposa, você para o seu marido. Talvez seja coisa simples, mas eu vim nessa manhã para te dizer, os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os sonhos de Deus. Então, a palavra é expectativa. Expectativa. Os sonhos de Deus são maiores, então eu entendo que Deus tem coisas ao meu respeito. E não é só entender que Ele tem coisas ao meu respeito, tem ideias ao meu respeito, mas Ele tem sonhos sobre mim. A questão é que o quanto que eu tenho de expectativa nesses sonhos de Deus sobre mim é o quanto que eu me lanço. E quando eu não acredito de fato que os sonhos de Deus são maiores que os meus, eu ainda tento colocar os meus sonhos nele, porque é a minha forma de me garantir. Sabe? Então eu aceito o que não serve para mim, porque não sei esperar o que nasceu para ser para mim. Parece meio forte, né? Eu aceito propostas quando eu não acredito de verdade que há algo muito maior a vir. Quando eu entendo que os sonhos de Deus são maiores, eu aumento meu nível de expectativa. Há pessoas que acreditam que um sonho de Deus são maior. É como eu vou usar aqui um jogo que eu até não sei jogar, mas eu já vi filmes, né, e cenas desses jogos, que é o jogo de pôquer, que é aquele que o pessoal bota as pilhas de ficha, bota ficha assim na mesa, e aí eles aposta tudo, e aí vira carta, e pá, e aí tem uma carta que é maior que a outra, e pega todas as fichas, e assim vai. Há um momento que o jogador ele pode estar mentindo, pelo que eu entendi, ele pode estar mentindo, pode estar flertando, que se chama, e ele apostar as fichas só para dizer que ele tem algo bom na mão e não tem nada. E aí alguns pegam e saem do jogo. Dizem, não, eu vou sair porque eu não vou apostar, porque eu estou correndo o risco de perder tudo, então ele sai e assim vai. Mas há alguns que sabem o que tem na mão e apostam todas as fichas. Quando a gente tem dúvida do que Deus tem para nós, a gente se entrega, mas não se entrega. A gente faz, mas não faz. Acredita, mas não acredita. E sabe, Tiago, no livro de Tiago, na Bíblia Sagrada, nós temos um confronto sobre o que é fé e o quanto que essa fé tem que estar alinhada com as minhas ações, senão ela não é fé. Não é fé. Se eu não ajo em prol da fé, se eu não ando, se eu não me movo, não é fé. A fé sem obra, sem ação, sem atitude, ela é morta, ela não existe, não é uma fé. Então, a atitude já prova a sua fé. Se você diz, eu sei que Deus tem o melhor para mim, e aceita o pior, você não tem a fé, e você não sabe que Deus tem o melhor para você. Mas se você crê que Deus tem o melhor para você, você dispensa o pior. Você diz não. Inclusive, a certeza do que está por vir te dá o poder de dizer não no presente. Aí imagina comigo, quando um jogador aposta todas as suas fichas, tem algo dentro dele dizendo que vai dar certo. Então, diante de Deus, quando eu creio que Deus tem uns sonhos maiores, melhores sobre mim, e eu simplesmente sei, tenho convicção, certeza que Deus vai cuidar de cada desejo meu, e quando eu tenho a consciência sobre o que eu vou te dizer agora, que os sonhos de Deus vão carregar dentro dele todos os seus sonhos juntos, então eu sou como um jogador que aposta todas as fichas. Quem limita a sua entrega diante de Deus subestima os sonhos de Deus. Quem se lança pela metade, acredita pela metade. Quem diz, olha, eu vou me lançar, mas eu preciso me garantir. A garantia já é falta de fé. Seu nível de entrega, ele está relacionado ao seu nível de expectativa. O quanto você acredita que Deus pode fazer algo muito maior, é o quanto que você se entrega a esse Deus. É o quanto que você não se economiza, não se reserva. Responda para mim, quantas vezes você fez isso por alguém e saiu arrebentado? Esse bloqueio ficou na sua mente justamente porque você fez isso para alguém um dia, se entregou sem reserva, se abriu sem reserva, não se economizou para alguém. E aí você viu que no final, segundo a sua lição, que eu já te digo que está errada essa lição, segundo essa lição sua, não vale a pena mais eu me entregar a ninguém. Aí de repente alguém está pregando uma palavra, abre uma Bíblia e começa a dizer, se entrega a Jesus.
Não se economize, não se reserva. Aí vem essas imagens, esses gatilhos ativam em você aquela experiência de ter se jogado, se lançado, não ter valido a pena. Mas, de fato, para Deus, sempre vale a pena. Em Deus, sempre vale a pena. Aumente as suas expectativas em Deus. Diminua sobre as pessoas, diminua. Está grande demais sobre os outros. Aumente sobre Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer. É por isso, olha o que eu estou te dizendo, isso aqui foi uma chave que virou na minha cabeça. É por isso que a Bíblia diz que quando você trabalhar para alguém, trabalhe como se fosse para Deus. Olha, mas o meu patrão é um cara ruim, é um cara do mal, ele explora a gente. Mas se você trabalha para ele como se estivesse trabalhando para Deus, se você trabalha como se fosse para ele, mas de fato você faz para agradar a Deus, quem é que vai te recompensar? A questão é que isso é desalinhamento. Nós trabalhamos para o homem e esperamos recompensa em Deus. Trabalhamos, com todo o respeito da palavra, da pronúncia, porcamente, relaxadamente para o homem e depois esperamos que Deus nos dê a recompensa. Mas, de fato, quando você entende que o seu trabalho é para Deus, você faz o melhor do melhor do melhor. Mas o meu patrão não merece. Não é sobre o patrão, não é sobre quem merece. Mas o cliente que eu fiz, não importa o quanto que ele merece. Eu estou fazendo isso para chamar a atenção de outra pessoa. E quando eu chamo a atenção de outra pessoa, e Deus olhar para o que eu estou fazendo e olhar para o fundo da minha intenção, porque Deus não está vendo só o que eu faço, Ele está vendo o porquê que eu faço, para quem eu faço. Então é Ele que me trará a recompensa. Eu aumento as minhas expectativas sobre o que Deus vai fazer. Eu diminuo sobre os homens. Diariamente, diminuo sobre os homens, porque os homens vão me frustrar. Mas os planos de Deus, a Bíblia diz que os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Tem até uma música que diz, né? Não se frustrarão, não se frustrarão. Os sonhos de Deus ninguém impedirá. É linda essa música. Você sabe que eu não sou um crítico, né? Formal, cético de tudo. E se eu estiver cantando essa canção, eu vou cantar junto, acho lindo, poético. Mas os sonhos de Deus podem ser frustrados em você se você não deixar Deus agir. Se você não fizer, de fato, o que você precisa fazer. Quando eu falo de convergência, eu falo sobre coisas que eu não controlo e que são fundamentais, necessárias para que eu faça o que eu tenho que fazer. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Por um minuto, crave os seus olhos aqui e preste bem atenção. De mente e coração. Convergência fala de um momento, de um estado que eu estou envolvido, fazendo o que eu nasci para fazer, mas ao mesmo tempo percebendo que não é sobre mim apenas. É como o Wi-Fi. Sabe o Wi-Fi? Eu conecto à internet, eu preciso da senha, então eu sei a senha. Eu consigo navegar, eu estou usando o meu aparelho para conectar à internet. E de fato quem conectou fui eu, quem colocou a senha fui eu. Ok? Quem está navegando sou eu. Mas eu não controlo o sinal. Eu não controlo esse sinal. Não tenho como controlar. Inclusive, quando o sinal baixou, o sinal caiu, não adianta eu ter capacidade de ter senha. Não adianta eu ter capacidade de navegar, de eu saber qual site. Não adianta se o sinal cair. Caiu. São coisas que eu não controlo. É como um surfista que depende de uma onda. Eu posso ser o melhor surfista que existe, eu posso ter a melhor prancha, eu posso ter experiências de ondas no mundo inteiro, mas ele fica lá na beira da praia esperando a onda. Convergência é quando você entende que não é tudo sobre você. É quando você faz o que é para você fazer e se torna melhor naquilo. Mas quando você entende que só aconteceu porque o céu se moveu, a onda veio do fundo do mar e se levantou. E daí tem gente que vai lá, surfa a onda e diz, obrigado, fui eu consegui. Se não tivesse nascido, se aquela onda não tivesse crescido, você não seria nada. Mas eu que navego, eu que faço, eu que crio as coisas, eu que faço com as pessoas, Mas se o sinal do Wi-Fi caísse, você não faria nada. Convergência é entender que a vontade de Deus aconteceu em mim, mesmo que eu não tinha escolha voluntária.
Muitas vezes você viveu uma convergência entre o céu e a terra involuntariamente. O que eu estou pregando para você aqui nesses 3 dias é para que você entenda que foi quando isso aconteceu que você fluiu. E que se você entender esses princípios a partir de hoje, você vai buscar esse momento de novo. Mas você não vai conseguir provocar esse momento de forma intencional quando você não entende que não é só sobre você. É quando você entende como um surfista que vai treinar surf, né? Com a sua prancha, ele vai treinar o físico dele, ele vai treinar a estratégia, ele vai. Mas no dia da apresentação ele tem que ficar olhando o momento certo, o timing, entendendo o quanto que o mar vai se mover em seu favor. E sabe, convergência é ter o céu e a terra em seu favor. Então é necessário alinhamento. Falar com Deus é conhecer a sua vontade. Não esqueça disso. Falar com Deus é conhecer a sua vontade. Então, a partir de hoje, adicione na sua oração algumas perguntas. Elas não ficarão sem respostas, mesmo que você não receba imediatamente. Mesmo que você não as receba imediatamente, não ficará sem resposta às perguntas que você faz a Deus. Eu tenho inúmeras experiências para contar, inúmeras situações. É incontável as vezes que eu entrei em oração e fiz perguntas a Deus. E não me foi respondido. Em questão de dias, em questão de horas, em questão de semanas, foi respondido de forma perfeita, plena, clara, nítida para mim. E aí, quando aconteceu, eu disse: entendi, agora entendi. Aí Deus falou comigo assim, tá vendo? Isso é a resposta da sua oração. A sua resposta, ela vem quando você entende que você precisa se aproximar de Deus, não para impor a sua vontade, mas para entender a sua. É por isso que a oração do Pai Nosso, a oração modelo, Jesus ensina a orar assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que haja uma convergência. A oração do Pai Nosso tenha convergência. Assim na terra, como é nos céus. O que eu tenho para viver nessa terra, Deus já escreveu nos céus. O que eu preciso viver, o que eu posso viver aqui na terra, já estava pronto nos céus. Quando eu estou sonhando aqui na terra, Deus já sonhou nos céus. Assim na terra, como nos céus. Por que eu devo conhecer a vontade de Deus? Primeiro, porque Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Mais uma vez, Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, por que eu devo conhecer a vontade de Deus ou entender a vontade de Deus? Primeiro, porque Deus sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Segundo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda vez que eu fico pedindo detalhes sobre algo que eu quero diante de Deus, por falta de confiança, é que eu desconfio que a vontade dele pode ser boa ou perfeita, mas não vai me agradar. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Terceiro, eu devo entender a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, porque de fato esse é a receita da oração infalível. João capítulo 5, versículo 14, ele diz: estamos certos de que ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. Uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos, quando eu conheço a sua vontade. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras dentro de vós, então você pode pedir tudo o que quiser, porque de fato será feito, porque você está pedindo algo que ele também quer. 4.
Quando eu entendo a vontade de Deus, eu descubro o propósito dele para mim. Filipenses 2:13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, olha esse texto aqui, é demais. É Deus quem efetua em vós o querer, o desejo e o realizar. Segundo a vontade de Deus, quando eu me alinho à sua vontade, ele mesmo faz. É como Paulo dizendo aos irmãos, se eu não me engano, de Coríntios, ele disse, quando eu era do pecado, quando eu pecava, já não era mais eu que pecava, mas o pecado que habitava em mim. Agora, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então a vontade dele, a minha vontade emerge na dele, e eu passo então a desejar o que ele deseja. Olha, Deus pode fazer você fazer. O que ele não pode fazer é você querer. Mas ele efetua em vós o querer. Quando eu simplesmente estou alinhando a minha vida com a dele, ele coloca em mim o seu querer. Jesus do céu. Tem uma canção que eu amo muito cantar, que diz, faz teu querer em mim. É demais essa canção. Quando a gente diz, não importa o que eu quero, isso não faz sentido. É o seu querer, é a sua vontade. Aleluia. Você deseja viver a vontade de Deus? Se você deseja viver a vontade de Deus, você precisa abrir mão da sua. Então você descobre um propósito específico. Você descobre o seu ponto de convergência em Deus quando você abre mão dos seus desejos. E por último, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. Porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, se até o Filho de Deus veio para isso. Jesus podia vir e dizer, eu sou Deus, eu sou Deus também. Então eu vou fazer o que eu quiser. Mas toda vez que ele estava diante de um desafio, ele dizia, eu vim aqui para cumprir a obra do meu Pai. Um princípio de submissão a Deus. Mateus 26:39 diz, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Deus tem o melhor para você. Deus sabe o que é bom. A gente não sabe o que é até que alguém me apresente. As pessoas não sabem. Quem falou essa frase foi Steve Jobs. As pessoas não sabem o que elas querem até que alguém lhes apresente. E, de fato, estou te apresentando o que você quer. Aleluia, o que eu quero. Faça um favor a você mesmo nesse dia. Diga ao Pai que você vai viver a sua vontade. Se o próprio Filho de Deus, Jesus, o Filho único, que era único, veio para cumprir a vontade do Pai, quando você é adotado para ser filho desse Pai, ele espera que você viva a vontade dele também. Foi por isso que o filho pródigo, em Lucas 15, saiu da casa do Pai, porque ele pediu os seus direitos, ele queria o que o Pai podia dar, ele só não queria viver na casa, porque na casa do Pai você não faz a sua vontade. Mas quando ele pega aquilo que é dele, que veio do Pai antes do tempo, e tem uma relação de interesse onde só se aproxima do Pai para tirar o que é seu, ele vai para fora e joga tudo fora, até que ele entende que o que mais de importante que ele perdeu não foi o dinheiro que o Pai deu, mas foi a presença do Pai. Ele diz, eu vou voltar para o meu Pai. Ele não fala, vou voltar para casa, vou voltar para a herança, vou voltar para o conforto, vou voltar para o dinheiro. Ele diz, não, eu quero meu Pai. Inclusive, eu não quero mais meus direitos. Ele diz, Pai, não precisa nem me chamar de filho mais, me chama de servo. Eu só quero a sua presença. Aleluia. Você vai precisar se afastar do seu Pai para valorizar a sua presença? Não, não faça isso. Se relacione com Deus e valorize o que de fato tem valor. A presença do Pai. Então, cumpra a sua vontade. Cumpra a vontade do Pai. Ela é o melhor que você pode viver. Se prepare para nos próximos anos viver essa convergência, quando haverá um alinhamento e você vai sentir no seu coração o que você está ouvindo. Você vai sentir como se você estivesse vivo de novo, porque você está se encaixando ao que Deus quer. Então você vai ver que você fez o esforço de treinar para chegar ali, mas você vai ver que você é o surfista que dependia da onda. E foi Deus que fez. Então você vai fazer, as pessoas vão bater palma e você vai dizer, é para Deus. E você sabe o que você fez, mas não importa o que você fez, o que importa é que Deus fez antes.
convergência. Amanhã eu quero compartilhar com você mais alguns comos. Como eu vou, então, viver uma convergência em Deus? Porque hoje eu falei sobre a importância disso, sobre por que nós devemos buscar essa convergência. Amanhã eu quero falar sobre como, qual é o meu passo a passo. Mais simples, mais prático para você. E a gente encerra esta série, essas 3 partes. Gente, o Devocional Direção está ao vivo aqui pelo Instagram, toda terça, quarta e quinta, 6h59 da manhã. E nós estamos no Spotify, no YouTube, na semana seguinte, com as 3 partes da série. E toda semana tem uma série nova. Já estamos chegando a 1 ano já de transmissões. Eu tive até metade do ano passado pelo Facebook, depois nós viemos para o Instagram, e daqui acredito que a gente vai ficar aqui por muito tempo. Ok? Então, não vai parar. Toda semana Deus tem algo para você e você precisa se preparar para esse momento. O momento da convergência é um momento que você vai ter uma chance única. Aleluia! Você vai ter uma chance. É como aquele jogador reserva que está a reserva a vida inteira e agora é 42 do segundo tempo, 45 do segundo tempo e tem um rapaz que é na mesma posição dele, foi expulso. Ele agora vai ter uma chance de onde o céu e a terra conspiraram ao favor dele para ele entrar e fazer o golzinho dele. E aí Deus diz, tá vendo, filho, vale a pena se preparar, vale a pena se esconder, vale a pena fechar a porta do quarto, porque quando você fechou a porta eu te vi, quando você se esforçou eu te vi, e vai chegar o dia em que o céu e a terra vão conspirar ao seu favor. Feche os teus olhos e oramos. Pai, na tua presença. Obrigado pela vida e pela saúde. Senhor, nós estamos vivendo coisas lindas, lindas, lindas. Nós nem merecemos tanto, Pai. Não merecemos. Mas o Senhor tem sido bom, muito bom para nós. Pai, nesse dia, meu coração se enche de gratidão e pelos olhos da fé, eu já vejo o que está por vir. É como se eu sentisse o cheiro das águas, o vento soprando a onda, enquanto nós estamos nos preparando para esse momento, onde nós vamos fluir. E não vamos forçar nada, será tão natural. Natural, na verdade, é sobrenatural, onde nós vamos simplesmente cumprir com o teu desejo. E tudo que nós faremos será potencializado não por nossa força, mas pela força que vem do alto em nós. Então nossa esperança está em ti, porque a tua palavra nos diz que quando eu espero em ti, até os jovens se cansam, mas os que esperam em ti renovarão as suas forças. Renova as minhas forças hoje, Pai. É um dia lindo para que eu me curve à tua vontade. Então, eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.